Boa tarde, David Castro. David Castro, presidente da JSD. Tens o teu mandato prestes a findar, são 2 anos. Antes de entrarmos propriamente no teu currículo, que é vasto e, aliás, facultaste-me alguma informação que eu aqui tenho à minha frente, eu gostava de pôr uma pergunta mais geral que tem a ver com as Jotas. As juventudes partidárias, qual é o papel das Jotas? Como é que se elas relacionam com os partidos? Vocês são ouvidos pelos partidos ou continuamos como há 10 anos em que os jovens só agitavam as bandeirinhas? Antes de mais, boa tarde, António, obrigado por esta oportunidade, enquanto Presidente da JSD e também, certamente, no fim do mandato e garantidamente, quanto candidato também à JSD de Odivelas, que em breve teremos eleições. É uma pergunta cuja qual nós também colocamos muitas vezes dentro das estruturas e quando partilhamos com outras estruturas. Mas a minha resposta é, primeiro ponto, ser claramente uma fonte de irreverência no pensamento político e na apresentação de proposta face aos partidos, ou seja, nós seremos sempre, as juventudes partidárias têm que ter sempre o espírito, ter a capacidade de ser mais irreverentes que as estruturas do partido, sabendo, obviamente, as regras com que se cosem, porque podem ser autónomas e têm que ser autónomas, mas eu não sou muito a favor daquela lógica da independência, porque elas cumprem com as regras que foram estabelecidas pelos partidos. Agora, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, acho que cada vez mais as juventudes partidárias começam a ser reconhecidas pelos quadros que têm. E falo isto a nível nacional e dos vários exemplos que tenho tido, tanto no contexto da própria Assembleia da República, embora há 30 anos atrás tivéssemos mais deputados jovens do que temos hoje, a verdade é essa, mas depois no contexto da administração autárquica isso é claro. Um exemplo é que, no caso da JST, quem eu conheço melhor, neste momento tem mais ou menos 30 vereadores a nível nacional, tem centenas de deputados municipais e isso demonstra algum reconhecimento a nível autárquico. Porquê? Porque os quadros da JSD hoje têm uma visão um bocadinho mais inovadora, mais moderna e que acaba por... Isso é geral. Na JP também acontece isso? Sim, na JP, ou seja, as juventudes partidárias no seu todo. Os jovens estão mais bem preparados. No seu todo. Mas, aliás, a sociedade em geral, os jovens hoje estão mais bem preparados. Eu acho que isso combate um bocadinho a ideia da Mas tu achas que o partido aproveita essas qualidades dos seus quadros? É assim, às vezes não quer aproveitar, mas tem que o fazer. Às vezes tem que o fazer, não tem hipóteses. Porque ou pela forma como esses jovens se impõem, ou pela forma como a estrutura consegue dinamizar e acaba por também obrigar a um reconhecimento do próprio partido em relação a isso, ou às vezes até a sociedade civil leva a que isso aconteça, como acontece algumas vezes. Portanto, eu acho que os partidos cada vez mais, embora, lá está, gostem, como é óbvio, de ter algum controlo, os partidos cada vez mais sentem a necessidade de responder às próprias juventudes partidárias. De outro modo, peço desculpa a expressão, mas enquanto jovem que sou, tem as juventudes partidárias à perna, não é? Diz-me uma coisa, pronto, nós observamos, falamos com outras Jotas, não é só com a JSD, mas é geral que o número de militantes das Jotas superem muito, pelo menos a militância ativa, do que são os séniores, vamos chamar-lhes assim. A JS tem muitos jovens, se calhar alguns que não militam tão ativamente. A JSD eu também presumo que tenha muitos. A JP é a mesma coisa, aliás a JP ainda é mais gritante. O diferencial é muito grande, será de, sei lá, 20 militantes ativos séniores para, se calhar, para uns 80 ou 100. Tu achas que isso vai conduzir a alguma nova situação, a um novo paradigma? Ou seja, o peso das Jotas, eu presumo que vocês também são militantes do PSD. Sim, somos militantes do PSD também. Também? Sim. Isto quer dizer que vem aí um novo paradigma? Ou seja, as Jotas têm uma importância agora, às vezes não reconhecida, mas no futuro serão decisivas? Eu acho que há um efeito... Portanto, é uma crítica que eu faço e que não tenho problema nenhum em fazê-lo novamente de forma mais pública. Há um grande gap geracional da participação cívica e política no nosso país. Portanto, aqueles que viveram o 25 de Abril
e aqueles que não viveram o 25 de Abril, mas que viveram os efeitos dessa liberdade. Portanto, essa geração não me parece que se dedique tanto à vida cívica e política como a nossa. E eu acho que essa é a grande razão, do meu ponto de vista. Agora, eu espero que isso seja sinal de que as pessoas vão participar mais na política e nos partidos portanto, que esta nova geração se consegue manter de forma mais ativa, porque isso significa que há mais pluralidade de opiniões e eu acredito que isso é bom para os partidos. Portanto, no fundo, se é um novo paradigma ou não, ainda não sei dizer sim, mas quero acreditar que sim, como é óbvio. Há uma questão que, para mim, é nuclear e eu, aliás, uso muito em certas conversas quando as pessoas dizem que não se querem saber da política. Achas que os jovens, hoje em dia, começam a perceber que o futuro deles é decidido nas reuniões do poder local e que a política é muito importante para a saúde, para os avós, para os pais? Eu acho que achas que isso já chegou aí ou não? É assim, eu tenho a certeza absoluta que o facto de termos vivido o período que vivemos, 2011 a 2015, teve que ter algum efeito na forma como as pessoas olham para a política e para o seu dia-a-dia. Ou seja, tiveram que, pelo menos no mínimo, perceber a influência que poderia ter uma má política ou uma boa política. Ou seja, de forma genérica e generalizada. Agora, também acho que o facto de haver mais formação para que as pessoas possam ter acesso a perceber como é que funcionam os órgãos, também acho que ajuda a que se compreenda que se calhar uma Câmara Municipal ou uma Junta de Freguesia acaba por ter mais influência do que aquilo que as pessoas achavam há uns anos atrás. E quanto mais não seja, porque também começam a ter mais competências, não é? Portanto, a gestão das escolas básicas, a gestão às vezes até da relação com os transportes públicos, com as empresas de transporte público, a forma como gerem o próprio ordenamento de território, e as pessoas começam a ter essa noção porque já começam a levantar esse tipo de questões. E isso, eu creio que isso traz também maior responsabilidade a quem está a representar ativamente um órgão público, seja por via da função política ou da função técnica, porque quanto mais não seja o cidadão, vai estar mais atento. E eu acho que hoje se nota mais isso, porque também há mais fácil acesso à comunicação, não é? De qualquer maneira, se bem me lembro, acho que estavas nesse debate do Irreverências, quando houve alguém do público que disse, uma jovem que disse que falta formação política. Sim, falta nas escolas. Sim, portanto, sim, os jovens não saem, têm a sua formação de secundário e saem sem qualquer... e chegam aos 18 anos, sim, a idade de votar, sem ter conhecimento de como é que o Estado, o Governo ou os órgãos de poder funcionam. O que eu quero dizer é no sentido, portanto, se compararmos a formação que hoje um jovem tem acesso face à que um jovem tinha há 20 anos atrás, existe mais formação. Agora, isso não deixa de ser verdade o facto de existir pouca formação política e pouca formação para a forma como os órgãos funcionam. Eu disse isso nesse debate e volto a dizê-lo aqui. Existe um medo muito grande de discutir a política dentro das escolas ou, pelo menos, discutir como os órgãos funcionam, os órgãos políticos e públicos. E isso é mau, porque torna as pessoas acríticas e uma pessoa acrítica deixa de ser capaz de tomar uma decisão per si e aceita ser muito mais facilmente influenciado por outros. E eu acho que isso é mau para um país e muitas das vezes nós vivemos aquela lógica de elite procura um país acrítico para que possa viver tranquilamente no seu pedestal. Sim, no seu pedestal, e eu sou contra isso, enquanto social-democrata, portanto. Há uma coisa, antes de irmos ao teu currículo, ao currículo da JSD, são 2 anos de trabalho, da JSD. Não é? São 2 anos de trabalho. Não, vamos já ao currículo, porque depois também temos aqui muitas perguntas que se calhar vêm no decorrer do currículo. Eu, de qualquer maneira, sem querer estar a ser exaustivo, não vou eu sequer falar, porque o currículo é grande, é extenso. São 3 páginas, 3 folhas. Punha a questão do teu lado. Desde 2016, abril, que assumiste a presidência da JSD, ao longo deste tempo, que ainda não terminou o mandato, as eleições são em março, quais são 3, 4 pontos que tu achas que foram nucleares ao longo da tua presidência da JSD da Odivelas? O primeiro ponto, embora... Lá está, eu tenho o meu currículo académico, tenho o meu currículo profissional e este currículo, digamos assim, da JSD
é o espelho de um trabalho, de uma estrutura que eu limitei-me a liderar. Ou seja, costuma-se dizer que quando o trabalho é mau, a culpa é do líder, quando o trabalho é bom, a culpa é da equipa. Eu acho que isso foi efetivamente um facto e uma realidade. Eu vou focar, sem margem para dúvida, o Manifesta-te. O Manifesta-te foi a primeira coisa que nós lançámos para a estrutura, em que permitimos que a estrutura, a JSD, os jovens que militam na JSD, pudessem também opinar sobre aquilo que era o manifesto eleitoral que tinha sido aprovado e que caminho é que deveríamos seguir dentro das propostas que tínhamos estabelecido. Portanto, no projeto do Habita Aqui, como no SOSJ, como também no Jovem Autarca, numa perspectiva mais formação. Portanto, esse para mim é um ponto fulcral, porque eu consegui perceber e identificar que jovens é que quereriam dar também de si à JSD para além da comissão política que tinha sido eleita. Depois, esse é o primeiro, efetivamente. O segundo foi o momento em que conseguimos apresentar o projeto Habita Aqui, porque implicou muito estudo. Nós sabemos que existiu um programa aprovado para fundos europeus de recuperação do Centro Histórico de Odivelas, mas que não era suficiente. Sabíamos também da necessidade de pensar numa solução para o arrendamento jovem no município de Odivelas, ou a aquisição de casa própria, mas que permitisse que um jovem pudesse efetivamente emancipar-se, e ao mesmo tempo precisávamos de uma estratégia de dinamização do Centro Histórico do concelho. E nós estamos aqui perto, portanto é muito próximo do local onde estamos, e esse projeto foi a conclusão de uma percepção clara de que nós éramos capazes de ir mais além do que simplesmente a denúncia constante que as juventudes partidárias também estão habituadas a fazer. E, portanto, construir algo mais para além disso. Isso para nós foi uma grande vitória. Construir propostas alternativas. Sim, exatamente. E especialmente por ser uma zona que para mim me é querida. Mas que está na mesma, nada está, foi feito. efetivamente, infelizmente está. Sabemos que o Partido Socialista tem maioria absoluta, sabemos também que para trás foi sempre uma Câmara governada com acordos entre o meu partido, o Partido Social Democrata e o Partido Socialista, às vezes para garantir a sua governação, mas infelizmente nem sempre isso é positivo, porque a oposição também perde com isso e portanto, as coisas vão se arrastando, vão surgindo um projeto aqui, um projeto ali, mas não há uma estratégia de fundo para o município de Odivelas. E isso vê-se, por exemplo, no Centro Histórico. E vê-se, por exemplo, na relação ao mosteiro e toda a área. Exatamente, aliás, tive a oportunidade. Eu, por acaso, eu vou ser muito honesto. Verá, e é fácil ver, nós não fizemos uma referência constante à batalha do mosteiro de Odivelas durante estes 2 anos de mandato, isso tem uma razão de ser. A JST sempre se bateu para que a decisão do Partido Social Democrata a nível do governo não fosse aquela que foi. Eu participei, inclusive, eu creio que o presidente ainda era o Bruno Duarte. Acho que sim, depois talvez já a Carla Marcelino tenha acompanhado também essa batalha e portanto eu entendi que a partir do momento em que o Governo tinha tomado essa decisão, que teria que aguardar para que os órgãos próprios, portanto o Governo e a Câmara Municipal, pudessem chegar ao momento em que chegam hoje, que é de processo de transferência do mosteiro. E tive a oportunidade na reunião de Câmara, enquanto vereador, de levantar estas questões. Pois, exatamente, nós fizemos questão de partilhar e do Odivelas TV até, e aí nós tivemos a oportunidade de levantar a questão. 16 milhões de euros de investimento, sem sabermos o que se vai fazer ao mosteiro e sem sabermos, inclusive, o que se vai fazer à volta do mosteiro. Portanto, eu acho que isso espalha bem também o Não achas curioso que tenha sido apenas o PSD enviar-nos um comunicado? E, aliás, já fomos criticados por isso, porque divulgamos posições só da direita. Assim, dizem eles que, e eu limitei-me a dizer, mas nós não recebemos posição de mais ninguém, só recebemos do PSD, mas as pessoas não acreditam. Mas não achas estranho que só o PSD é que se tenha tomado uma posição pública? Uma das exigências que a JSD fez imediatamente a seguir às eleições autárquicas foi que o Partido Social Democrata tivesse uma postura mais ativa na comunicação das tomadas de posição que tem. E eu acho que é positivo o Partido Social Democrata hoje em dia ter o cuidado de enviar uma tomada de posição, um comunicado à imprensa sobre qual é a sua posição, especialmente num tema tão crítico como este. Portanto, se acho estranho ou não, eu acho que as pessoas hoje ainda não perceberam a influência e a importância de uma estratégia de comunicação para com o povo, porque quer queiramos, quer não, as pessoas, se tiverem acesso à informação, elas preocupam-se, pelo menos, em percebê-la, no mínimo. Agora, se não tiverem acesso à informação, ou se os partidos também não quiserem que a informação passe, certamente aí será difícil que elas tomem uma decisão e contribui para a abstenção, como é óbvio. Então, acho que é de louvar o PSD fazer isso, espero que continue a fazê-lo.
Eu não sei, eu interrompi, estavas na... nos pontos, pronto. Nos pontos nucleares. Exatamente. Há depois mais 2 pontos nucleares. Eu considero, embora o resultado autárquico não tenha sido o que a candidatura esperava, mas eu considero que a campanha que a JSD fez foi claramente uma campanha daquilo que deve ser uma juventude partidária no município. Nós temos N registro da campanha que nós fizemos, da forma como nós apresentámos as propostas, da forma como participámos, inclusive tivemos que tomar posições que às vezes não eram muito benéficas para a própria coligação em relação às negociações, etc., mas achámos que, mesmo estando sujeitos a uma negociação menos viável do que aquela que entendíamos ser a melhor, não poderíamos pôr isso em causa. Mas tu achas que houve justiça em relação às Jotas? Em relação às Jotas, porque... assim, eu hoje, vamos ver uma coisa, a JSD hoje tem 6 autarcas, aceitou ir numa situação de risco em que corria o risco de ter só um, e portanto eu seria um falhanço do meu mandato correndo esse risco. Mas eu entendo que uma juventude partidária não pode estar numa campanha exclusivamente pelos lugares que tem acesso. E isso foi um exemplo que eu quis dar também à estrutura. Mas se não houver jovens, como é que se levam as propostas? Como é óbvio. Porque o que aconteceu no mandato anterior foi isso. Mas eu respondo, então e o PS e a CDU, ninguém levanta esta questão, não é? Ou seja, mas eles também não têm. Aqui não tem. Aqui a questão que se colocou foi que existiam efetivamente, ou acreditava-se, isso é outra questão, num resultado eleitoral muito positivo, toda a gente queria integrar as listas, a JSD conseguiu representatividade na negociação que fez com o PSD, porque ela não negociou com o CDS, nem com o JP, e a representatividade que conseguiu nem era, numa circunstância normal, a melhor, porque nós tivemos, até há bem pouco tempo, um resultado para a JSD que era abaixo da expectativa. Só que o PSD reconheceu isso e acabou por nos dar a possibilidade de irmos tomando posse nos vários órgãos e começarmos efetivamente a fazer um trabalho autárquico. É um desafio, porque é difícil as gerações que cá estão a participar, e o António sabe o bichinho que é estar na política e participar na política, terem a humildade de dizer assim, olha, agora eu não vou para ir aquele rapaz mais novo para começar a aprender e formar-se. Isso é uma grande atitude de humildade e nem toda a gente tem essa capacidade, como é óbvio. Nem nos jovens, nem nos séniores. Sim. Eu não sei, mas... os pontos críticos. Sim, gostava, desculpa, não acabaste. Então, 2 pontos que eu gostava de levantar também. Portanto, esta questão da equipa que nós construímos para além da Comissão Política, nós tínhamos diariamente muita gente a participar, tentando sempre coordenar com os horários de trabalho, os horários de faculdade, etc. Mas foi bom para mim conseguir ver tanto jovem a acompanhar a nossa candidatura. Infelizmente não se espelhou no resultado, mas eles estavam lá, e isso permitiu-me que a equipa hoje, a JSD hoje, e eu afirmo taxativamente, que consigamos ser a juventude partidária claramente mais ativa e maior a nível concelhio. Isto espelha-se no resumo que fizemos, espelha-se também na estrutura que temos, na forma como os militantes participam, como conseguimos dar resposta e depois, claro, nos próprios projetos que conseguimos levar. E aí vou para o meu 4º ponto essencial destes 2 anos de mandato, que foi a efetivação do SOSJ. Era um projeto que nos era querido, porque tinha uma vertente social muito maior do que qualquer outra, implicava também uma proposta para a juventude muito importante e que a Câmara está constantemente a ignorar, que é a relação das escolas com as IPSS no Conselho, a relação do voluntariado dos jovens com o voluntariado dos mais velhos, a forma como os jovens podem aprender através disto, e a Câmara ignora isto há anos e anos e anos a fio, e eu, enquanto Presidente da JSD, entendi que seria uma proposta muito viável a dinamização do Banco de Voluntariado Municipal, e daí também a relação com as IPSS, as visitas que fizemos, a entrega de bens, a recolha, e que permitiu, enquanto líder da JSD, abrir as portas de uma série de situações de minorias, de pessoas que vivem em minoria, com deficiências, com problemas de saúde, com grandes dificuldades sociais, e abrir essas portas para que os mais jovens da JSD pudessem ver para além daquilo que é a sala com 20 ou 30 pessoas a mandar uns bitites e a debater umas ideias, e porque é ali que nós conseguimos fazer a diferença, é com essas pessoas que nós podemos mudar. E esse foi claramente o ponto alto do meu mandato, do meu ponto de vista, ou do nosso mandato. Tu falas mais uma vez na formação dos quadros, o trabalho que é feito, mas muito desse trabalho chega cá fora, mas em termos já de uma coisa elaborada.
E como é que as Jotas, é óbvio que tem uma discussão, mas é óbvio que há quem seja mais especialista numa determinadas matérias do que noutras. Como é que vocês estão organizados? Como é que uma Jota se organiza em termos de definir um caderno, definir um objetivo, definir métodos e propostas? Depende muito da metodologia do próprio Presidente, porque há outros conselhos que não trabalham da mesma forma que nós trabalhamos aqui. Portanto, não há uma regra definida. Aquilo que nós fazemos em Odivelas, essencialmente, passa por... eu, enquanto Presidente, defino algumas temáticas que entendo serem essenciais e depois daí a estrutura começa a debater entre si em reuniões de comissão política, muitas vezes em plenário, levando propostas, umas propostas mais viradas para um problema concreto do município, outras para um problema nacional e nesse momento identificamos, ok, temos estes problemas, portanto, que tipo de eventos, que tipo de atividades devemos promover para levantar esta questão, para chamar a atenção e como é que vamos desenvolver uma proposta que possa ser levada aos órgãos próprios. A título de exemplo, no caso da habitação e do projeto do Jovem Habita Aqui, nós levámos à Assembleia da República, porque lá é que se define, ou se podem definir estratégias para questões de arrendamento e que depois podem descer à Câmara, e no caso do Banco Voluntariado Municipal do SOSJ já levámos diretamente à Câmara Municipal e às juntas de freguesia, assembleias de freguesia. Portanto, e aí parte muito também da experiência dos jovens, quando estão a avaliar e a estudar e a propor e dizerem assim, ok, para onde é que faz mais sentido levar esta proposta depois da atividade que fizemos? Pronto, é um pouco esta a metodologia que adotamos. Dando liberdade. Não há pouca publicidade disso? Publicidade, sim, eu percebo. Há uma grande dificuldade que eu próprio reconheço, que é, muitos de nós estamos a trabalhar e a estudar ao mesmo tempo. E para além disto, ainda damos de nós a esta causa e a outras. O que acontece é que, para definir uma estratégia de comunicação que consiga chegar a todos aqueles que nós gostávamos, nós temos que dedicar muito tempo a isso, e o António saberá isso melhor que eu, provavelmente, ou seja, nós temos que dedicar muito tempo a conseguir comunicar para as pessoas. E o que acontece é que, por exemplo, nós temos o blog, que definimos uma estratégia diferente do que estava para trás, criámos um Instagram que tem quase 1.600 seguidores, temos um Facebook que tem um alcance médio de 3.000, 4.000 pessoas por semana, e nós vamos comunicando via estes 3 canais essencialmente, e conseguimos, bem ou mal, vamos conseguindo fazer com que as pessoas acompanhem. Mas eu não queria tanto falar para o interior, queria falar em termos da população que é não difícil, se apercebe, é um desafio, porque eu vou-lhe dar um exemplo. Destes vários programas que tu falaste. Vou-lhe dar um exemplo. Como sabe, eu tomei posse como vereador há pouquíssimo tempo. E a minha fotografia a tomar posse como vereador teve muito mais impacto e muito mais influência do que tem uma proposta que eu possa apresentar sobre um determinado tema. E, portanto, por muito não sei se gosto disso, mas está bem. Mas eu também não gosto, mas estou a ser mesmo transparente consigo, ou seja, a análise que nós fazemos é, apresentamos a proposta do Banco Voluntariado Municipal, ok, que impacto é que teve para fora, porque são estruturas de comunicação para o exterior, que impacto é que teve? Ok, publicámos que o Presidente tinha tomado posse como vereador, que impacto é que teve? E é assustador. E muitas das vezes, para nós, é difícil, pelo menos eu, enquanto Presidente, tenho que gerir isso também, tenho que gerir essa expectativa das pessoas que estão deste lado, na JSD, a dar de si diariamente e que conseguem apresentar uma proposta, conseguem levar aquilo a bom porto, conseguem que vá aos órgãos, mas depois as pessoas não reconhecem como deveriam a importância desse tema, por exemplo. E isso é um desafio, lá está, que vai bater na formação que eu acho que é essencial para os jovens, no contexto da política. Formação política, na forma como também lhes fazemos crer que a decisão de uma liderança de um jovem para a JSD não pode ser num círculo de 300 pessoas. Portanto, eu não posso, eu fui eleito num círculo de 300 pessoas para presidente da JSD. Eu não acho, muito honestamente, que faça algum sentido ser eleito por 300 jovens quando o município de Odivelas tem 35.000 jovens. Agora eu pergunto, a culpa é minha? Ou seja, sou eu que faço com que só aqueles 300 é que participem? Tem que ser a comunidade e a sociedade a dizer assim, não, nós precisamos que seja mais gente a decidir para que aqueles que se apresentam em eleições tenham mais legitimidade para assumirem as funções que têm. E esse é um desafio, claro, que nós enfrentamos diariamente. Vamos agora falar um pouco sobre o que foi a campanha eleitoral.
E a JSD, obviamente, dentro da coligação, liderada pelo Fernando Seara, teve uma importância decisiva, porque era praticamente a única juventude partidária. Como é que vocês, antes das eleições, encararam estas propostas e a vinda do candidato Fernando Seara? Como é que vocês se envolveram e como é que se sentiram depois de tudo o que aconteceu? Ou seja, eu também, e eu não sou decididamente social-democrata nem do PSD, mas confesso que também tinha algumas expectativas em relação ao Fernando Seara. Eu próprio, em determinada altura, até tentei, até com pessoas do escritório de Fernando Seara, isto não é nenhuma inconfidência, conseguir uma entrevista, mas a partir da altura deixei de querer essa entrevista. Para mim foi um bocado decepcionante, mas obviamente para vocês têm outra perspectiva, vocês têm objetivos, têm auscultação do terreno, fizeram alguma prospecção, presumo, com tantos jovens que dominam essas áreas e que, para mim, acho que no PSD, mas em todos, vocês têm mais preparação que os séniores. Como é que vocês viram no anterior e no posterior toda esta situação? Nós, inicialmente, quando nos foi apresentada a candidatura do Dr. Fernando Seara, e os números também demonstravam isso, entendemos que seria uma boa aposta inicialmente, porque achávamos primeiro que seria uma pessoa que poderia catapultar Odivelas, era uma pessoa já com muita experiência na política autárquica e, portanto, ficámos de algum modo entusiasmados com essa possibilidade, até porque o PSD, infelizmente, não o conseguiu ainda, mas almeja um dia ganhar a Câmara Municipal de Odivelas e poder demonstrar também aos odivelenses aquilo que tem para dar, não é? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é na fase em que a JSD também faz o seu papel e se prepara para, de algum modo, a batalha que se avizinhava, não é? E nós tivemos a coragem, de algum modo, de apresentar um estudo que, com uma série de técnicas que foram aprendidas por vários jovens da JSD, que têm o conhecimento e que têm essa formação, que previa precisamente o resultado eleitoral que viemos a ter. O que acontece é que, na altura, não foi tanto tido em conta, porque se achava, eu não lhe sei precisar se foi o PSD local, se foi a própria candidatura do Dr. Fernando Seara, se quem foi, mas não se quis ter tanto em conta porque se acreditava efetivamente que se poderia e ia ganhar as eleições. Eu também acreditava. Porque se não valoriza os jovens. Eu não acho, não. Eu acho que era porque... Havia muito entusiasmo. Pronto. Havia muito entusiasmo e porque aquilo era demasiado claro para se crer que fosse verdade. Portanto, faltava ali o aspecto emocional. Aquilo estava tão transparente e tão frontal e o resultado que estava estabelecido e previsto era tão objetivo e matematicamente estavas tão próximo da certidão que não se quis acreditar que fosse verdade. Pelo menos eu acho, ou pelo menos a leitura que eu faço é essa, porque até hoje também nunca falámos sobre isto. Depois disso, nós obviamente dedicámos a nossa candidatura à candidatura e à campanha como jovens que somos e como Jota que somos, e portanto isso, e na altura inclusive fizemos questão de dizer que a seguir às eleições autárquicas voltaríamos a falar, porque era fácil perceber que se não houvesse uma mudança, aquele resultado ia ser uma verdade, uma efetiva verdade, ia ser efetivo, peço desculpa. Depois, vivemos ali um grande desafio com a questão dos resultados, das negociações e da forma como os jovens se iam representar no processo autárquico. Tomámos a decisão de aceitar aquilo que nos estava a ser exposto, de algum modo, porque entendemos que não fazia sentido romper antes das eleições, porque isso só iria prejudicar ainda mais a coligação. Só que o facto é que a própria comunicação, a estratégia de comunicação que estava a ser adotada pela coligação não era a mais positiva e até pela imagem que transmitia a própria candidatura. E isso foi claramente um dos erros principais, foi esse e foi o facto, na minha opinião, de não haver uma exposição mediática maior por parte do candidato, que é, por si, uma figura mediática. Mas foi uma decisão pessoal, que teve influência política e cujo qual eu aceito, respeito, mas que não concordo. Não é? Mas há algumas explicações para isso, até do próprio. Pois, acredito. Há algumas explicações. De qualquer maneira, vocês foram parte ativa, foram do princípio ao fim
tiveram ao lado da candidatura. Sim. O resultado, ao fim e ao cabo, veio a ser aquilo que vocês tinham É curioso previsto. porque eu fui a pessoa que recebi o primeiro resultado. Eu recebi a primeira mesa e como tinha feito a coordenação do estudo 3, 4 meses antes e sabia tal e qual era o resultado de cada mesa, como é que ia ser, etc, 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 eu recebi a primeira mesa logo, imediatamente a sair. Portanto, cada membro de mesa tem a responsabilidade de transmitir, de comunicar o resultado, não é? Tanto para a junta de freguesia como, obviamente, para o seu partido. E tudo mal eu recebi aquela mesa, eu nunca mais me esqueço disso, acabámos, já fomos. E efetivamente foi isso que aconteceu. De qualquer maneira, os erros cometem-se sempre. Isso não... Cometeram-se erros em 2009, em 2013, 2017. Eu estou convencido que... E em 21 vou-se cometer outros. Eu estou convencido que nós, que o facto de estarmos na oposição, portanto, enquanto Partido Social Democrata, porque para a JSD, verdade seja dita, a JSD sempre esteve na oposição, portanto, os líderes mudaram desde há 15 anos para cá, mas nenhuma das lideranças tomou uma postura de benevolência face à Câmara Municipal, porque não concorda com a estratégia e nunca concordou com a estratégia que era adotada por parte da Câmara Municipal de Odivelas. Portanto, seja qual for a liderança, isso sempre foi uma tónica assente, mas é pela primeira vez que o PSD está em oposição. Eu acho que isso é extremamente positivo, também para Odivelas, mas para o próprio PSD, porque obriga de algum modo o PSD a reinventar-se e a pensar como é que vai chegar aos cidadãos e conseguir granjear algum apoio, ou um apoio maior do que aquele que tem tido nos últimos anos. Sim, e sobretudo porque pela primeira vez o PSD chegará às próximas eleições estando na oposição. Exatamente. Porque chegar às eleições com o pé dentro e o pé fora fica sempre bocado dúbio para a população. Em termos do trabalho que vocês têm feito, e vocês jovens têm alguns problemas muito concretos, eu suponho que durante estes 2 anos e perante a Câmara Municipal, nenhum dos grandes problemas da juventude ficou resolvido aqui. Não. Ou seja, como é que um jovem que está numa estrutura partidária, que luta por determinados objetivos, vê que na habitação, na educação... Aliás, eu consultei aqui as notas e és muito crítica em relação tanto à educação como a outras matérias. Sim. Como é que vocês veem que ao fim de 2 anos está tudo na mesma? Eu considero que sim. Na grande generalidade está. Na grande generalidade está. Há 3 problemas essenciais que são completamente ignorados e que isso obriga a uma estratégia. E por isso é que eu estou sempre a dizer há efetivamente uma ausência de estratégia do município. Porque nós podemos dizer que temos a maior taxa de natalidade do país, mas depois não temos um propósito para como gerir a relação entre as transições de um jovem, um miúdo, uma criança de 5, 6 anos de um pré-escolar para uma escola básica, de uma escola básica para uma escola de segundo ciclo, do terceiro ciclo para o secundário, e esses momentos são críticos. Isto para pegar aqui num primeiro problema, que é a questão da educação, como referiu. Estes momentos são críticos na fase de integração de um jovem na sociedade, especialmente num concelho em que as disparidades sociais e inclusive habitacionais são tão grandes, a inexistência, embora existe um gabinete, que é o gabinete orienta, existe ali a lógica do psicólogo, mas é pouquinho, ou seja, a forma como funciona é muito curta, o número de pessoas que participam é muito pouco, porque não há uma tentativa de intromissão, não há uma relação efetiva entre a Câmara Municipal e as escolas e, obviamente, as famílias, particularmente nas zonas mais pobres do concelho, que são ignoradas, são esquecidas, são tapadas pela peneira de que temos uma casa que vale 400 ou 500 mil euros numa zona do concelho. E depois utiliza-se isso para esconder o resto. E não foi até há bem pouco tempo que a JSD teve. E a Ormeira é sempre utilizada como exemplo, que é uma tristeza, porque há muito mais zonas onde as pessoas também estão a viver dificuldades no município. O Barrunches, por exemplo. O Barrunches, infelizmente, viveu numa situação de uma mentira do Partido Socialista para uma campanha de eleições autárquicas com um projeto de milhões e milhões de euros que toda a gente sabia que não ia avançar para adiante, mas que as pessoas não tiveram, por infelizmente não terem informação para isso, perceber que aquilo não era simplesmente a venda de um sonho que nunca se iria concretizar. Mas no caso da Ormeira, ou no caso de zonas de Canessas que também vivem de pobreza muito, muito escondida, zonas inclusive da zona histórica de Odivelas, que é uma pobreza escondida e que não há um acompanhamento. E isso esbarra, por exemplo, nas crianças que vivem diariamente esses problemas, porque os pais não têm muitas vezes dinheiro para lhes meter comida no prato, porque a verdade é mesmo esta, e é ignorado pelo poder político do concelho, porque não querem saber.
E isso significa o quê? Significa a ausência de uma estratégia de educação que lhes permita a essas crianças almejar um futuro e, portanto, não se limitarem a trabalhos precários constantemente e, portanto, copiando, digamos assim, os problemas que têm vindo a existir das suas famílias e, portanto, não havendo aqui uma ascensão social, que é aquilo que eu gostava que acontecesse. Depois, não existindo um acompanhamento entre as empresas do município e aquelas escolas que podem efetivamente dar recursos humanos a essas empresas. Já dei o exemplo no debate em que tivemos, e volto aqui a referir, a questão da Escola Agrícola da Paiã, que para mim é uma tristeza tremenda cada vez que passo ali na 210 ou na 231 e que quando passo nesses autocarros e vejo aquilo assim, dói-me o coração. Porque como é que uma escola como a Escola Agrícola da Paiã, tendo a potencialidade que tem, está abandonada como está. E a culpa é da Câmara, porque mesmo que as competências sejam do Ministério da Educação, se a Câmara Municipal de Odivelas fizer frente e se bater o pé e se chamar a atenção e se inclusive incentivar a que a escola se desenvolva, obviamente que se consegue alcançar alguma coisa, não é? E depois o terceiro, e para terminar, o António, eu tenho muita coisa para dizer. O terceiro é a questão da habitação, no sentido em que nós estamos a viver cada vez mais numa cidade com cogumelos de 12 andares, cheios de cimento, efetivamente. Em que ultrapassaram a volumetria que estava inicialmente. Que é uma falta de respeito pelo próprio PDM e por aquilo que deve ser a ornamentação do território. E depois queixa-se de não há estacionamento. Como é óbvio, e já estamos a assistir isso novamente ali ao lado, entre Famões e as Colinas do Cruzeiro, que tem terra que nunca mais acaba, para que se possa fazer uma coisa um pouco diferente, mas que já estão a cair na tentação novamente de construir prédio atrás de prédio. E, portanto, o espaço, claro, é para o IMI, mas veja, é uma Câmara que neste momento, financeiramente, está extremamente saudável. Eu não sei. A não ser que haja aqui da BPP, não, mas coisas... é assim, vamos ver uma coisa. Vamos deixar isso lá, senão não saímos daqui. Mas é uma Câmara que tem condições para pensar de forma um bocadinho mais à frente e não ficar pelo dia-a-dia, pela gestão estratégica do dia-a-dia. Mas falta a tal estratégia de médio e longo prazo. Esta é, para mim, a tónica essencial, é uma ausência clara de estratégia de futuro. Há aqui uma questão que eu já vi desmontada pelo José Maria Pinatelli, mas que também vi aqui no teu currículo, no currículo da JSD, que te chamaram de a falácia da natalidade em Odivelas. Sim. Eu já vi isto desmontado, mas já agora gostava de saber qual é a tua explicação para esta falácia. No caso, os números são reais, ok? Portanto, é verdade, Odivelas é a cidade ou o município com a maior taxa de natalidade a nível nacional. Os problemas são dois. Primeiro, é que uma parte desse valor é de um contributo de famílias objetivamente estruturadas e, portanto, que não há um acompanhamento, há uma destruturação clara de algumas de umas zonas do município de Odivelas onde estão incluídas famílias com grande tendência para aumento do número de filhos e do seu agregado. Portanto, se não houver, ok, é bom ter a taxa de natalidade, era o que eu dizia há pouco, mas se não há um acompanhamento, é uma falácia afirmar que somos o melhor, Sim, mas não há creches, cidade. por exemplo. Sim, e essa é outra questão, que é a questão das creches, portanto, aí bate na consequência aliás, aí o Dr. Fernando Seara, o professor Fernando Seara, levantava uma questão essencial, que era a criação de uma série de creches pelo município, pela necessidade efetiva. Mas desde que está como vereador, nunca mais voltou a falar nisso. Pois, aí eu terá que lhe perguntar a ele, que eu já não posso mas ele agora responder. deve andar mais pela África do que por aqui. Eu por aí já não posso responder. Pronto, e depois a outra questão da taxa da natalidade prende-se com o facto de termos tido um aumento da população mais nova que começou a vir para Odivelas porque é exposta à necessidade de ter que sair de Lisboa ou de outros municípios mais caros, mas que não são, perdoem-me, integrados na cidade de Odivelas e naquilo que é Odivelas e naquilo que representa Odivelas como deviam ser. E por isso é que eu chamo a falácia da taxa de natalidade. Não vou aqui tanto à questão científica, mas nós chamamos a falácia da taxa de natalidade por estes dois pontos, que são dois pontos que contribuem efetivamente para o número, contribuem efetivamente para se poder dizer que é a cidade com maior, o município com a maior taxa de natalidade do país, mas que em nada trazem de benefício para o município, e o município também não se preocupa com as razões que estão por trás disso. Portanto, é por essa razão que nós chamamos esse... Pois, o José Maria Pinatelli debate noutra questão são, e de são outra perspectivas forma, diferentes. Que é as famílias que vêm aqui passar só a época em que as senhoras dão à luz e que têm aqui família e que depois voltam. Eu quero acreditar, voltam às suas terras. Eu quero acreditar que
não pondo em causa, atenção, as afirmações, porque também não conheço os números, não é? Mas acho que, pelo menos do conhecimento que tenho, e a minha licenciatura em Administração Pública permite-me também tirar essas ilações, o número efetivo, portanto a percentagem provavelmente de situações que ocorrem desse género não deverá ter assim uma influência tão grande para que consigamos ser o número 1. E isto é a minha leitura, mas também se me apresentarem números contrários eu digo muito bem. Não, eu só queria ouvir sim. a vossa opinião, porque a forma como nós vemos é um pouco ele diferente. tem acesso a algumas questões, pois, em relação exato, à saúde tem acesso por isso é que eu estou a dizer e julgava que a vossa questão, não, vocês ao fim e ao cabo dizem que há uma grande contradição, porque por um lado afirmam uma grande natalidade e por outro lado não há estruturas de apoio. Por isso é que é uma falácia. À primeira infância. Exatamente. Ok. Esta questão da falácia está ultrapassada. O arrendamento jovem, há muita habitação. Há muita habitação em Odivelas, muitas casas que estão fechadas, abandonadas, numa atitude a nossa proposta... que agora acho que até em termos de impostos é castigada. Como é que vocês, qual é a vossa proposta? E aqui quase que já voltávamos ao programa de irreverências, mas em linhas gerais podemos dizer isso num minuto. Como é que vocês resolveriam o problema nós temos 3 pontos essenciais da habitação jovem? Ele passa por essas casas que estão devolutas ou não? Também. São três pontos essenciais. Um é a recuperação do edificado, portanto, permitir que, através de uma série de programas que existem, promovam uma maior recuperação do edificado e que ela possa ser utilizada para arrendamento jovem e, deste modo, não só incentivar uma dinamização do mercado imobiliário de arrendamento para zonas de recuperação de edificado, que é o caso, por exemplo, do Centro Histórico, ou até um pouco mais abaixo na zona das Patameiras, que também vive essa situação. Portanto, este é o primeiro ponto. O segundo ponto passa por existir efetivamente políticas de incentivo ao arrendamento ou até à compra da casa através de programas da Câmara Municipal, como o caso que aconteceu em Oeiras, e aí o Nelson e eu, o Presidente da JP, estávamos completamente de acordo quando falámos sobre isto. Portanto, a questão de existir a utilização de programas próprios do município, de investimento claro para promover a maior emancipação e para promover também uma maior afetação da juventude ao município. E depois o terceiro ponto, que é, no caso, e isto aqui é uma questão mais complicada, porque implica também uma vertente social e uma resposta social diferente, mas no caso de famílias de cariz social claramente identificado, com necessidades sociais claramente identificadas, mas com jovens que não deixam de ser eu não queria dizer isto porque é um termo um pouco difícil, mas não deixam de ser um custo muito grande para os pais já a partir dos 25, 26, 27, 28 anos, porque não conseguem, não têm autonomia para poder emancipar. E podes ir por aí adiante, portanto, até aos 40. Sim, e em casos também até aos 40, e não têm condições para se emancipar e, portanto, ter aqui um programa que permitisse também promoção dessa emancipação jovem, ou já quase menos jovem, mas que retire também aquela mochila que é o peso de ter um filho hoje em dia em Portugal e que para mim é uma tristeza enorme assistir, porque eu sou a favor de famílias grandes e com muita vivacidade. São estes 3 pontos em relação ao projeto de arrendamento que nós apresentamos. Ok. Estamos 2 anos depois, eu há pouco, e repito-me um bocado, falava-te nos 2 anos e ao fim de 2 anos as respostas por parte do poder local são muito diminutas, são muito tenues. Temos uma casa de juventude, não sei se concordas, que poderia servir mais os jovens, claro. Uma biblioteca que também poderia servir mais os jovens. Eu penso, não sei, mas as razões que são sempre invocadas são razões económicas, não é? É mais uma falácia, lá está. Mas é isso, quer dizer, na para quem maioria está dos a casos, ver, sim. A biblioteca não está mais ao serviço dos jovens e a casa de juventude por causa não está do mais custo, ao serviço, por causa dos custos com segurança, com... Tem razão. É essas as razões? São. Pelo menos até hoje as razões que me foram apresentadas, tanto enquanto anteriormente representante do Conselho Municipal da Juventude, e hoje como vereador, as razões que são apresentadas são precisamente essas. E eu também não sou há tanto tempo vereador, portanto acho que isso aí fica um bocado de lado, mas enquanto representante do Conselho Municipal da Juventude, que fui da JST nos últimos 2 anos, as razões que foram sempre apresentadas foram razões financeiras e económicas. O que é uma grande mentira.
Porque o Partido Socialista dizer isso é estar a tirar areia para os olhos dos jovens em Odivelas, a partir do momento em que que se vangloriaram inclusive na campanha em 2017, por terem recuperado, e fizeram, por terem recuperado financeiramente a Câmara Municipal, por estarem em descida clara da dívida da Câmara Municipal ao exterior. Consequência também das leis que foram impostas pelo Partido Social Democrata a partir de 2011, mas que foram efetivamente obrigados a fazê-lo e que hoje estão com o seu, financeiramente, é uma Câmara saudável. Usar isso como argumento, quando não se utiliza esse argumento para fazer festas em vésperas de campanha, como aconteceu em 2017 com o Seu Jorge, com a transferência de receitas da Câmara para a Junta de Freguesia para poder fazer o evento que se fez da marmelada, para assumir inclusive o próprio evento. Portanto, isto aqui, jogamos aqui com 2 pesos e 2 medidas, não é? Para os jovens, nada. Para ganhar eleições, tudo. E é isso que eu acho que é uma grande tristeza, tanto na Biblioteca Municipal, como na Casa da Juventude, como em quase todas as valências que existem e que implicam um maior controle e disponibilidade por parte dos serviços da Câmara para com os jovens de Odivelas. E agora, para terminarmos, ponho-te uma questão que é: o que é isso da social-democracia? Bom, a social-democracia para mim é uma coisa um pouco diferente daquela que nós vivemos em Portugal, porque eu acredito numa participação maior do Estado do que aquela que os social-democratas portugueses acreditam, mas não sou socialista, acredito, portanto, enquanto social-democrata... Um dia havemos de fazer um programa qual é a fronteira entre o socialismo e a social-democracia. E a social-democracia. Bom, olha, isso é uma boa forma de também, isso também é uma boa forma de dizer aquilo que é a social-democracia, tão simples quanto isto. Eu acredito que o privado, tanto a nível social, como a nível de educação, como a nível económico, tem mérito e pode conseguir alavancar uma sociedade e permitir que a sociedade cresça e se desenvolva. Mas, ao mesmo tempo, não consigo abdicar de funções essenciais do Estado, especialmente nas respostas sociais, na educação e na saúde. Eu não consigo conceber que tenha que pagar para estudar no ensino superior, isso para mim é uma ideia completamente absurda, até porque partilho vida diariamente com uma pessoa da Dinamarca e, portanto, sei perfeitamente quais são as mais-valias que se vive num país como esse e, portanto, para mim não consigo conceber que não haja um investimento na formação ao ponto de um estudante universitário não ter que pagar para estudar. E isso para mim é social-democracia, é para mim social-democracia uma clara... E aqui vão dizer assim, então mas queres mais impostos? Se puder evitar mais impostos, melhor, mas uma clara redistribuição de riqueza pela sociedade, porque eu não consigo acreditar na ideia de um país desenvolvido com a diferença de rendimentos que se vive em Portugal, e portanto isso para mim é social-democracia. É social-democracia para mim acreditar que há uma ascensão social possível, mas também sempre em braço dado com o mérito e com o reconhecimento das capacidades das pessoas. E aí é que diverge provavelmente com aquilo que é a ideia de tudo igual para todos. Não, há coisas que têm que ser diferentes porque o mérito assim o exige, mas na base, aí sim deve ser igual para todos. Isso para mim é social-democracia. E tu também, já que falamos da Dinamarca, também achas que aqui os vereadores deveriam ou não deveriam ter um carro próprio ou deveriam de ir para as sessões de Câmara de bicicleta? Pois, é assim, olha, aí até entramos aqui numa questão que eu vou provavelmente levantar em breve e que não posso ainda levantar muito o véu porque ainda estou a estudar o processo, que é sobre a rede ciclável da Câmara. Mas já falaram nisso? Já falei sobre isso na Câmara, na reunião de Câmara, mas ainda estou a estudar, que é para não cair em erros técnicos e, portanto, estou à espera para ter a certeza daquilo que me parece que está a acontecer. A última rede reciclável que vi... Sim, mas o Sr. Presidente da Câmara ajeitou-se na cadeira quando eu toquei no assunto. Então, eu estou a estudar ainda para ter a certeza do que vou afirmar em breve sobre este projeto e sobre esta situação. Mas respondendo efetivamente à sua pergunta, eu utilizo transportes públicos e, portanto, não me choca e gosto muito. Na dúvida, obviamente que vou dizer, acho que é desnecessário que um vereador tenha carro próprio. Acho completamente desnecessário. Num concelho com 27 km²? Não, acho que é desnecessário. E seria um bom exemplo se utilizasse a bicicleta, embora seja um pouco difícil. E até era uma boa mensagem para os cidadãos. Claro, porque é assim, eu compreendo que um Presidente de Câmara, compreendo que um Presidente de República, um Primeiro-Ministro, ministros, que têm uma vida
à azáfama da sua vida. E que hajam carros de serviço, claro, se for preciso um vereador deslocar-se. Exato, e que aí possa, ter um carro de esteja serviço disponível. Agora, ter um carro próprio para andar aí no dia-a-dia, acho que é desnecessário. Eu, pelo menos, eu não tenho, porque não tenho pelouros, né? Mas se tivesse pelouros, provavelmente o meu ia ter que ficar à porta, porque eu não o ia utilizar. E agora, a última questão, sim, que peço sejas o mais sintético possível. Certo. Supõe tu que amanhã o PSD ganha com maioria absoluta à Câmara, tu és vereador, quais são as 3 medidas que ias tomar em relação à juventude? Quais seriam as tuas 3 primeiras propostas? Escola Agrícola da Paiã. O quê? A reformulação toda do processo de transição dos jovens da Escola Agrícola da Paiã para o exterior, e isso significa também as valências que a Escola Agrícola da Paiã tem. Esta era claramente a primeira, porque eu vejo ali uma fonte de recursos humanos para as empresas do Conselho, algumas empresas do Conselho, e também para o exterior. Depois, a segunda era claramente a questão do Banco de Voluntariado Municipal. São coisas pequeninas, que parece que não fazem a diferença, mas é essencial para a formação de um jovem, e eu fiz voluntariado dos 16 anos até hoje, é essencial para a formação do jovem poder ver com os próprios olhos as dificuldades que atravessa uma pessoa com deficiências mentais ou que atravessa uma pessoa com deficiências cognitivas, motoras, cognitivas são as mentais, uma pessoa que não consiga deslocar-se de um sítio para o outro, ou de uma criança que não tem o acompanhamento necessário de uma família. Isso muda a forma de ver de um jovem, isso forma pessoas adultas mais responsáveis, e portanto isso seria claramente a segunda grande medida que eu agarraria. E depois a terceira era a reformulação dos horários, e já discutimos isto. Estou, portanto, a virar-me só para a juventude. Não de sim, forma, estamos a falar propostas para a juventude. Exclusivamente para a juventude, porque de forma transversal teria outras medidas. A questão dos horários, a revisão dos horários das valências da Câmara Municipal. Portanto, tanto a biblioteca como abrir mais a Câmara à Juventude. Sim, abrir mais a Câmara à Juventude, exatamente. Acho que seriam as 3 principais. Eu tenho imensas, claro. Não sou eu que tenho, nós temos, não é? Mas acho que estas 3 seriam aquelas primeiras que, sem dúvida, não deixaria passar. Chegamos ao fim da entrevista. Esta entrevista com o David Castro mostra também, na minha opinião, que temos um novo PSD. Eu, aliás, tenho salientado isso. Este PSD na oposição, acho que lhe fez bem. Foram umas boas pastilhas que tomaram. Tu, David Castro, vais-te recandidatar, sim, é correto? Sou recandidato à Juventude Social Democrata. Tu tens que idade agora? Tenho 25 anos. Até quando é que se pode ser jovem da JSD? Pode ser jovem até aos 30. Até aos 30. Mas eu tenho um mandato. Como Presidente da JSD só poderia eventualmente fazer mais 2, portanto o que me vou recandidatar e se eventualmente ganhasse um terceiro, que não parece que vai acontecer, até porque tenho funções distritais e funções nacionais e tenho que também dar espaço aos outros, não posso concentrar tudo em mim e não posso pôr tudo, não posso beneficiar tudo sem que os outros também não possam beneficiar disso. Portanto, sou recandidato, mais 2 anos, estou convencido que os militantes, sim, dia 17 de março, estou convencido que os militantes me darão essa confiança e depois, a partir daí, continuar o trabalho que temos vindo a desenvolver. Ok. Obrigado, David Castro. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado.